Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É só que a gente não tem condições de a gente analisar esse verso olhando apenas por ele. E esse verso a gente vê que muitas vezes as pessoas usam esse verso e começam a falar somente nele, mas esquecem do verso anterior. O verso anterior, que é 16, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Então aqui Paulo já bate na questão da carne. Ele já fala sobre essa questão da carne, de que agora, que assim por diante, assim que a pessoa aceita, assim que a pessoa é convertida, ela se torna um convertido, ela já não é mais conhecida segundo a carne. A carne já não deve reinar mais na vida dela, mas sim agora a parte espiritual. E aí vem o texto dizendo, né, que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Mas aqui não quer dizer que ao batizarmos, ao sermos batizados, nós somos transformados em si e nós em si que mudamos, não. Ele expressa aqui, Paulo, ele quer expressar aqui que nós precisamos, para termos uma renovação, nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos estar conectados a Cristo para nos tornarmos espirituais. Não é à toa que nós vemos aí que a expressão em Cristo, nós podemos encontrar 25 vezes nas cartas que Paulo escreve. Então, Paulo, o que ele apresenta não é uma graça barata, ele apresenta uma graça em que, apenas conectado em Cristo Jesus, nós somos realmente transformados, né? E alguns usam a expressão ele é nova criatura, ou eu sou nova criatura. Mas quando a gente vai para analisar o texto em si, a gente percebe, ao fazer uma exegese, a gente percebe que não é bem isso que Paulo estava querendo dizer. Paulo não estava dizendo que a pessoa seria uma nova criatura, mas sim que o ambiente dela teria uma nova realidade, ela teria uma nova realidade em si, não aplicaria apenas nisso. Ela seria nova criatura por causa do ambiente em que ela estava ou ela está inserida. Ou seja, ela sofre uma inversão completa, uma imersão no cristianismo e uma inversão completa da sua vida no cristianismo. Ou seja, aquilo que ela, antes de se tornar parte do corpo de Cristo, aquilo que ela gostava, ela já não gosta mais, né? Agora ela tomou um novo rumo. Então, agora eles detestam o mundo. A pessoa passa a detestar o mundo do pecado e os ex-amigos do mundo agora são hostis para ela. O seu estilo de vida pré-conversão passou para a história, né? Agora é uma velha história e elas agora têm uma nova realidade. Elas deixam que a carne morra, mas que elas se renasçam em Cristo Jesus. Por que eu quero falar sobre isso? E Ellen White aborda bem claramente isso no capítulo 7. E a gente vai estar vendo aqui, eu selecionei alguns trechos disso do livro aqui para a gente estar avaliando, porque hoje as pessoas acham que simplesmente aceitar que a fé é simplesmente pela fé. Você aceita e você está salvo, e salvo uma vez, salvo para sempre. Há uma deturpação de que a gente escuta muito aquilo, e eu também já usei algumas vezes, o que vale é aquilo que está no coração e não aquilo que está fora. Então você começa a ouvir umas coisas assim que hoje, com a maneira como nós estamos vendo o cristianismo sendo pregado, o evangelho sendo pregado por muitas denominações, sim, nós temos que ir da maneira como nós estamos, mas o cristianismo, quando nós entramos nele, nós não ficamos mais como nós estávamos.
nós somos transformados. E aí aquela fala, mas você não sabe como está o coração dessa pessoa. O Cristo, se Cristo está no coração dela, a aparência dela não importa, o jeito dela não importa e tudo mais. E isso acaba indo na contramão do que Paulo estava falando. Até mesmo nesse verso, eles deturpam esse verso. O que Paulo estava dizendo aqui é que, olha, queridos, assim que vocês são convertidos, vocês vão mudar, o ambiente de vocês vão mudar. Vocês têm que mudar o ambiente. Se vocês antes andavam no meio do pecado, agora vocês vão sair, vão se afastar do pecado. A partir de agora, vocês vão correr contra o pecado. Né? Então, a gente vê que isso aqui bate com Mateus 6,13. Vocês sabem, em Mateus 6, nós temos lá Jesus ensinando, né? A oração. E a primeira coisa que Jesus ensina é dizer, ele diz assim: e não nos não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Então nós precisamos, para não cair em tentação, nós precisamos mudar o ambiente, mudar a nossa estrutura, mudar os nossos gostos, mudar tudo na nossa vida. Não é uma transformação apenas assim de status, como as pessoas fazem. Coloca ela no status, muda o status do Facebook, do Instagram, do Twitter, e aí vai, e pronto, a pessoa já mudou. Não, não mudou. A mudança é uma luta contínua de você subjugar a carne e colocar as coisas espirituais em primeiro lugar. Eu falo isso que eu bato muito nessa tecla. Eu sou adventista de berço e terceira geração. Minha família tem vários pastores também. E a gente vai aprendendo que as coisas, elas são diferentes do que às vezes a gente pensa. E a gente precisa da transformação de Deus em nossa vida. Então, quando adolescente, quando jovem, eu pensava que não, a igreja às vezes é um pouco careta, a igreja às vezes é um pouco rígida demais. Sim, em alguns casos são, mas depois, agora com a maturidade, eu vejo que não é, que aquilo que a igreja passava para mim, aquilo que a igreja colocava às vezes, e além do que eu imaginava, era para o meu bem. Ali a igreja estava dizendo bem assim: meu filho, olha, você precisa mudar o seu rumo, você precisa, não é o coração apenas, mas é tudo. Você precisa ter uma transformação completa na sua vida. E é nisso que muitas vezes os jovens se perdem. Eles olham bem assim: não, eu quero dessa maneira, eu quero isso, não é a forma como eu visto, a forma como eu ando, a forma como eu falo, o que eu faço, não interfere no meu relacionamento com Cristo. Claro que interfere. Claro que interfere. Afinal de contas, se nós damos mais prioridade às coisas da carne, automaticamente o que vai reger a nossa vida será a carne. Então nós precisamos ter essa comunhão, buscar essa comunhão e permitir que o Espírito Santo nos molde, nos mude, nos transforme. Quem me conheceu na adolescência, e aliás, quem me conheceu 5 anos atrás também, quem me conheceu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu entrei no ministério, há bom tempo atrás, vocês vão ver que vai ter a noção de como eu era. Eu lembro do meu primeiro ano de ministério, ou quando eu era jovem ainda também, quando eu era impulsivo, como eu era nervoso, eu era estourado, eu era assim. E eu vejo a transformação, eu fui entendendo a comunhão de Deus e fui deixando Deus moldar, eu fui mudando o meu ambiente, eu fui mudando meus gostos, e quando eu vejo hoje as pessoas olham para mim e falam assim: nossa, você é calmo. Eu não sou calmo, mas o que acontece? Você deixa Deus atuar em você e você vai mudando, e os seus gostos vão mudando também. Tanto que eu gostava de muitas coisas que hoje eu olho assim e fico pensando: poxa, como eu gostava disso. Isso é transformação espiritual e a gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar correr do pecado, nos afastar da tentação e assim nós caminharmos nesse rumo.
né? Então a gente precisa buscar essa transformação constantemente e Deus vai nos moldando, vai fazendo. É como se a gente fosse fazer uma dieta. Antes, para que eu comesse salada, era um caso sério. Com o tempo, o que aconteceu? Já tem um tempo já, eu mudei minha alimentação. No princípio eu olhava para aquela salada e eu falava bem assim, meu pai, lá vem esse troço de novo. E eu ficava angustiado com aquilo. Hoje, para vocês terem uma ideia, hoje o meu almoço, salvo um ou outro dia, quando vem uma coisa ou outra assim, que diferente, mas isso é raridade, mas hoje meu almoço é o quê? É salada, é salada apenas. Eu não como arroz, eu não como. Então, hoje eu amo salada. Tanto que quando colocam a salada lá na mesa, minha esposa coloca, praticamente quem come a salada sou eu, aqui em casa. Hoje eu amo isso. Eu gosto disso. É a mesma coisa com as questões espirituais. Nós temos que mudar, nós temos que trabalhar e deixar que o Espírito Santo ele mude o nosso sabor para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. Ainda no livro aqui Caminho para Cristo, Ellen White ela faz uma menção assim, ela diz sobre a conversão, né? Ela começa a falar sobre a questão da conversão e ela coloca uma coisa assim, como o vento que é invisível, embora seus defeitos sejam claramente vistos e sentidos, assim também é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Embora a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos podem ser vistos. Os efeitos da transformação é visto. Nós não sabemos como o Espírito Santo vai operar, o que ele está fazendo, como ele está trabalhando no coração da pessoa. Isso nós não sabemos, isso é algo individual entre Deus e a pessoa. Mas uma coisa é certa, nós vemos os seus efeitos. Então, é interessante a gente perceber que quando eu olho uma pessoa e vejo que não houve uma mudança durante um bom período de tempo. Ao contrário, essa pessoa continua ainda nos seus caminhos, da sua forma. Ali a gente precisa ter uma noção de que a gente pode entender, não é questão de entrar em julgamento, mas a gente pode entender que ali ainda não houve não teve a questão da conversão ainda. Talvez muitos ainda se apegam à questão de estar na igreja como se fosse um clube social, como se fosse uma questão e não se deixam ser transformadas. Eu já ouvi uma vez de um jovem, quando eu trabalhava muito nessa área, no início do ministério, eu ouvi uma vez um jovem dizendo assim para mim, assim, pastor, se eu mudar, eu vou perder a minha essência, eu vou deixar de ser o que eu sou. Mas espera aí, nós entramos na igreja, nós nos convertemos em Cristo Jesus para quê? Para que ele opere uma obra de transformação e a gente deixe de ser a pessoa que era moldada, levada pela carne, e agora passamos a ser uma pessoa conduzida pelo Espírito e assim as nossas obras serão vistas. E a Ellen White continua dizendo assim, uma mudança será notada no caráter, hábitos e propósitos. Será claro e decisivo contraste entre o que eram antes e o que são agora. O caráter é revelado não por boas obras, nem por erros ocasionais, mas pela tendência que palavras e atos costumeiros revelam. O que isso quer dizer? Não é na frente das pessoas que a gente vê o caráter, mas sim na tendência de como aquela pessoa é, e ela é transformada. Ou seja, a partir do momento que ela se converteu, a partir do momento, eu não falo do batismo, eu falo da conversão em si. A partir do momento ali, ela começa a mudar os seus gostos, começa a lutar contra o seu eu, começa a deixar o Espírito Santo reinar, começa a buscar comunhão com Deus, e aí
há uma transformação, ela vai moldando, e aquilo que ela fazia, que ela cometia, as palavras que ela falava, o jeito dela, muda. Ela começa a se tornar uma nova criatura. E aí eu faço uma pergunta para você. O verdadeiro convertido, que é regido pelo Espírito Santo, ele vai usar as suas palavras, os seus atos, para machucar outras pessoas? Será? Será que uma pessoa convertida, ela vai ser autoritária? Ela vai ser uma pessoa que precisa que a sua opinião prevaleça sobre as demais? Será que uma pessoa convertida, ela vai deixar que a carne reine, ela vai se tornar impulsiva? Será que uma pessoa convertida, ela vai se tornar uma pessoa, ela vai deixar a carne reinar e ela vai entrar na onda e vai ser massa de manobra para tantas coisas que nós vemos aí? A mudança, ela vem, e Ellen White, ela trabalha bem claramente isso, e ela diz assim, aqui, um coração egoísta pode promover atos generosos. Olha como isso é forte. E a gente pode ver, um coração egoísta pode promover atos generosos. Então, como vamos demonstrar de que lado estamos? Quem domina o nosso coração? Em quem estão nossos pensamentos? Acerca de quem gostamos de conversar? Quem é o alvo da nossa calorosa afeição e do melhor da nossa energia? Se somos de Cristo, sempre estaremos pensando nele, nossos mais doces pensamentos nele se concentrarão. Tudo o que temos e somos será consagrado a ele. Teremos o desejo de refletir sua imagem, possuir seu espírito, fazer sua vontade e agradá-lo em todas as coisas. Aqui é forte, porque isso aqui contrasta justamente com isso. Um coração egoísta pode promover atos generosos. E você deve lembrar, se você passar aí para sua mente, você deve lembrar quantas vezes líderes da igreja promoveram atos generosos e tudo mais, mas você via que a intenção ali não era simplesmente mostrar atos generosos, eram apenas o quê? Se firmar na posição, na liderança, e às vezes, ou membro em si, não somente a liderança, mas membros em si, eu já encontrei muito isso, pessoas que mostravam algo, mas quando a gente via, elas não demonstravam a conversão em si. A gente não via comunhão nelas. E isso é complicado. Eu já falei isso em algumas vezes e falo, eu lembro uma vez quando eu estava na central de um distrito aí, central de um desses campos meus. E eu fazia umas visitas, eu visitava, hoje eu já não faço muito isso. Eu visitava de madrugada, eu chegava na casa da pessoa às 5 horas da manhã, acordava a pessoa, fazia o culto da matutina, fazia umas coisas assim. E eu não avisava que eu ia visitar, eu simplesmente ia. E hoje eu aviso que eu vou visitar, hoje eu vou pelo outro lado, eu já vou mais avisando. Mas eu lembro quando eu fui visitar um ancião, era o primeiro ancião, uma igreja grande, uma igreja minha tinha aproximadamente aí 700 membros, e era um primeiro ancião. E eu fui visitar a casa dele e cheguei lá, estava a esposa e estava os filhos ali. E eu entrei na casa e tal, ela convidou e tudo mais, me serviu. E aí, num determinado horário, ela falou, pastor, guarda o que o senhor vai falar aí, porque agora é o momento da novela e eu preciso ver o capítulo que está aqui, porque senão eu não vou ter como saber o que aconteceu. A gente vê uma situação aí, né? Na igreja, quantas vezes eu vi esse ancião bater, inclusive em comissão e tudo mais, sobre questões de novela, questão de filme. Ele era um cara rígido, inclusive estava naquela época
do atrito entre cinema ou não, e um monte de coisas aí. E ele era um dos que mais batia contra isso, contra a TV e não sei o quê. E quando eu chego na casa dele, o que eu vejo é que eu tenho que ficar esperando a novela passar para justamente para continuar fazendo a visita pastoral, continuar nisso. Queridos, a gente não tem que fazer as coisas por aparência. A gente não tem que se vestir de um terno e gravata, isso não quer dizer nada, simplesmente para mostrar ou colocar uma Bíblia somente no sábado, na quarta-feira, no domingo, não. A transformação precisa ser de dentro para fora, mas precisa ser completa. A gente precisa permitir que Deus ele opere, que ele transforme a nossa vida, que ele faça a transformação. E aí, quando nós somos transformados de dentro para fora, nós vamos mudar os nossos gostos. Nós não vamos mais usar aquela roupa que antes nós usávamos, que não condiz com o cristianismo. Nós não vamos usar mais determinadas coisas, nós não vamos fazer determinadas coisas, nós não vamos assistir determinadas coisas, nós não vamos estar em ambientes que não condizem com uma pessoa convertida. Não porque a gente quer mostrar isso, que nós somos convertidos, mas porque isso já não é o nosso gosto mais. Nós já fomos transformados, né? E Ellen White continua dizendo no livro que a pessoa, quando ela é transformada em uma nova criatura, ela produz os frutos do Espírito Santo. E nós sabemos quais são esses frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, o fruto do Espírito Santo, né? E a gente percebe que isso é e passa a ser mansidão, domínio próprio, passa a ser a realidade do cristão. Não é aquele cristão que vê uma corrente na internet, no WhatsApp, isso tem acontecido muito, e recebe uma notícia e sem verificar já passa essa notícia sem saber que é fake news, espalha aí, já julga a pessoa, levanta hashtag sem saber se é mesmo real ou não. Um cristão, ele não faz isso quando ele é convertido. Ele tem domínio próprio, ele espera, ele analisa, ele é um reflexo de Cristo. E nós lembramos que Cristo, ele restaurava as pessoas e não buscava condenar essas pessoas ainda. Olha só o que ela diz aqui no livro. As coisas que antes detestavam, agora amam. As coisas que antes amavam, agora aborrecem. O orgulho e arrogante, o orgulhoso e arrogante tornam-se manso e dócil. O vaidoso e altivo torna-se humilde e modesto. O alcoólatra deixa a bebida. O viciado torna-se puro. As modas e os costumes mundanos são postos de lado. O cristão não buscará o adorno exterior, mas o homem interior, do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo. Forte isso, né? É bem forte isso. Então a gente percebe que há uma transformação. Uma pessoa convertida, ela se transforma. E por que ela busca essa transformação? Porque quando nós estamos conectados em Cristo Jesus, ela também menciona isso. Os nossos fardos se tornam leves, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. O caminho que antes parecia coberto de trevas torna-se iluminado pelo sol da justiça. Como isso está associado com a transformação que eu acabei de dizer? A pessoa se torna humilde, a pessoa que era vaidosa e tudo, ela muda completamente e isso torna o fardo dela mais suave. Nós sabemos que quando nós nos tornamos cristãos, nós temos mais lutas na nossa vida. Mais lutas vêm. Mas o foco nosso muda. Antes você se preocupava com as coisas materiais, as coisas aqui, deste mundo, as coisas presenciais. Agora, convertido, você sabe que o seu lugar não é mais aqui. Você está aqui apenas de passagem. Você é apenas um passageiro aqui neste mundo. Então, você estando em Cristo Jesus,
todas as coisas são acrescentadas, ou o melhor vai vir para você, e se não é aqui, você irá receber isso nas mansões celestiais. Você está de jornada aqui, ou seja, essa vida, ela passa rápido demais. E ao saber disso, você agora cria o contentamento de estar ligado em Cristo Jesus e sabe que para você o que basta é apenas Deus, apenas Cristo Jesus, estar com Ele. O restante é resto. A sua prioridade é isso. E quando você tem essa visão, quando você começa a ter essa visão de que quem importa é Cristo Jesus na sua vida, e o que Ele quiser dar para você, o que vier, vai vir e vai ser para o seu bem, o restante, as aflições e tudo mais, você vai passar com gozo, você vai passar isso com a esperança, sabendo que logo, logo, todas as tribulações, tudo mais, será terminado com a volta dele e você terá as mansões celestiais, um local onde você viverá por toda a eternidade. Então, esse momento, essa tristeza, tudo isso vai passar. Você já sabe o fim de tudo isso, você já sabe onde isso vai dar. Ellen White também fala aqui no livro sobre 2 erros, né, em particular que cometem, que acontecem aqui, né, que muitos cristãos falam. O primeiro é de se reportar às próprias obras e confiar naquilo que podem realizar para ficar em harmonia com Deus. São aquelas pessoas, como eu disse anteriormente, que buscam aparência. Entenda, quando você faz somente aparência, você se torna um sepulcro caiado. A sua aparência, o seu exterior é bonito, mas dentro o seu coração continua ainda com a podridão do mundo. É forte isso, né? Não é dessa maneira que nós devemos nos portar. Esse é um erro que muitas pessoas, quando convertem, elas querem mudar completamente, elas mudam completamente a visão, mas não mudam o coração. Não deixam, elas acham que a aparência é tudo. E aí elas começam a ter um exterior bonito, e às vezes nem tão bonito, elas começam a medir outras pessoas também por aquilo que elas estão fazendo, e elas se tornam como os fariseus eram na época de Cristo Jesus. O erro oposto, e ela fala o segundo erro, seria o erro oposto, e não menos perigoso, é acreditar que Cristo isenta as pessoas de guardar a lei de Deus, ou seja, de cumprir, de seguir a Bíblia, de ter obras, boas obras na vida. É um outro problema, ou seja, não é nem 8, nem 80. A pessoa precisa buscar o quê? Um equilíbrio. E qual é o equilíbrio? É deixar Deus entrar no coração e, a partir disso, mudar, seguir a orientação do Espírito Santo e começar a fazer uma adaptação na sua vida e mudar de dentro para fora. E quando você muda de dentro para fora, você vai ver que os seus atos começarão a mostrar, você começará a apresentar uma nova conduta e aí seus atos serão genuínos, não para parecer, porque você nem vai ligar para isso, nem vai ligar para receber os louros, você simplesmente irá fazer isso. Recentemente, na comissão de nomeações, um líder falou bem assim para mim, uma líder falou bem assim, pastor, eu não quero mais a função. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu não sou reconhecida na minha função. A igreja não me reconhece no que eu tenho feito, no que eu tenho atuado, como eu tenho feito e tudo mais. E aí eu falei com ela bem assim, o seguinte, querida, não é a igreja que tem que reconhecer o que você faz. Você não tem que levar isso em conta. Você tem que levar em conta é Deus reconhecendo o que você está fazendo. E você está fazendo isso não é para os homens, e sim para Deus. Quando a gente tem essa noção de que nós estamos trabalhando, que nós estamos mudando, e tudo que nós fazemos, a maneira como nós estamos vivendo a partir de então é para Deus, os atos, eles vão vir e começam a vir e começam a surgir de maneira espontânea. Você não fica preocupado agora, eu vou fazer isso para, será que eu fazendo? Não, você simplesmente faz.
porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E é importante a gente seguir o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz, porque ela se torna regra de fé nossa. Mas nós não seguimos porque seremos salvos. Nós seguimos porque fomos salvos. É uma diferença gritante. É por isso que muitas pessoas aí fora falam bem assim, é daquela igreja que guarda o Antigo Testamento, você é aquela igreja lá, e coloca a gente como se fosse fanáticas, porque muitas pessoas, elas mostram apenas o exterior como se fosse uma obrigação. Não. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos convertidos, ou seja, nós somos amor. Nós não julgamos as pessoas, porque eles olham assim, vocês julgam, vocês não sei o quê. Não. Nós devemos mostrar para as pessoas que nós somos convertidos, nós aceitamos Cristo Jesus, e por termos aceitado Ele, por termos sido convertidos, por amar a Cristo Jesus e aceitarmos Ele como nosso Salvador, é que nós seguimos os seus mandamentos, nós seguimos a palavra de Deus. Está vendo? Há uma diferença. A pessoa olha bem assim e fala, mas por que você faz isso? Você fala simplesmente isso, olha, eu faço isso simplesmente porque eu amo ao meu Deus e por amar a Ele, eu sigo aquilo que Ele diz. Há uma diferença. Ah, mas sua igreja proíbe. Minha igreja não proíbe nada. Se você quiser fazer, a igreja não proíbe você de fazer nada disso. A igreja não proíbe, nossa igreja não proíbe nada. Mas como eu me transformei em nova criatura, ou seja, o meu ambiente precisa ser mudado, tudo em mim, meus gostos, eu agora sou regido não mais pela carne, mas pelo Espírito Santo. A partir desse momento, meus gostos mudam e com isso eu começo a seguir aquilo que é certo. E qual que é a nossa guia de fé? Qual que é o livro que mostra o caminho? A Bíblia. E se a Bíblia diz isso, eu vou seguir, porque eu fui convertido, porque eu amo a Deus, porque eu fui salvo, é que eu agora vou guardar tudo isso. Porque a lei nada mais nada menos é do que a personificação do amor. É o amor em Cristo Jesus, né? Então a gente segue esse padrão e sobre isso aí. E aí Ellen White fala bem assim, olha só essa menção aqui, não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus, que recebemos pela fé, mas a obediência é fruto da fé. Olha só. Não adianta você falar que você é convertido se você não for obediente. E eu termino com essa parte dizendo assim, a suposta fé em Cristo, que leva a pessoa a se esquivar da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, mas presunção. Mas presunção. É aquela velha história, eu não vou fazer isso, eu não vou seguir, eu acredito que não seja mais por esse caminho, e você agora tenta seguir e começa a seguir os seus preceitos. Isso não difere muito daquela pessoa, e algumas igrejas têm isso, daquela pessoa que fala bem assim, eu recebi uma revelação, e começa a seguir, e aquela revelação às vezes vai de encontro mesmo com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu lembro, alguns anos atrás, um bom tempo atrás, alguns anos atrás, aqui é o Fantástico fazendo uma entrevista com um pastor. Eu não sei se vocês lembram. E o pastor falando bem assim, eu recebi a revelação de que eu deveria adulterar com fulana, com um membro, com a mulher de tal. E eu tive a confirmação disso na Bíblia. E aí a repórter foi na casa desse pastor e tudo, e ele falou bem assim, eu sonhei com isso, eu tive a revelação disso. Olha só, ele sonhou que foi uma revelação divina o fato disso. E aí eu abri a minha Bíblia, e eles têm muito isso de abrir a Bíblia e colocar o dedo, né? E eu abri minha Bíblia e coloquei o dedo e caiu justamente numa passagem que dizia isso. E aí, de Oséias, né? Aí quando ele pegou a Bíblia dele, mostrou lá, falou, leu isso, ele leu de uma maneira equivocada, a repórter fala, posso ler? Você me empresta essa Bíblia? Aí quando ela leu, ela falou bem assim,
Mas aqui não está dizendo para você adulterar ela, está dizendo que ela é adúltera. Né? Está falando, pega esta mulher adúltera. Né? Oséias, aquela mensagem mudou totalmente a imagem, o contexto em si. Nós não somos seguidos, nós não somos seguidos simplesmente por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente pensa, porque enganoso é o coração do homem. Mas olha só o que ela continua dizendo. Entretanto, a fé, se não tiver obras, por si está morta. Por si está morta. Então, meus queridos, nesta manhã, nesta madrugada, já que no meu já amanheceu, e eu já passei do horário aí, o que nós devemos buscar cada vez mais, e ao ler esse capítulo, aliás, Caminho a Cristo é o livro de cabeceira de todo mundo, né? Tem que ser. Que a gente possa entender e permitir que o Espírito Santo comece a transformar o nosso coração a nós mesmos. Que nós possamos cada vez mais ter a consciência de que nós não estamos seguindo a Deus e estamos sendo justificados pelas obras. Ou seja, nada do que nós façamos ou venhamos fazer vai justificar a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas por termos sido salvos, agora nós buscamos agradar a Deus. E para agradar a Deus, nós precisamos mudar os nossos gostos. É aquela velha história, se você quer ser saudável, você precisa mudar seu estilo de vida. Se você quer ser saudável, você vai precisar mudar sua alimentação, como eu disse, da salada e tudo mais. A princípio, isso tudo vai ser ruim, você não vai gostar, mas depois você vai começar a gostar e quando você vê, isso aí já faz tão parte de você, que você não se vê mais sem isso, sem comer isso, sem estar com isso, e a mesma coisa na vida cristã. Você vai mudando o seu jeito, você vai mudando isso, não para agradar outros, mas para agradar a Deus, para agradar o nosso Pai Celestial. Não para usar como medida para julgar outras pessoas, mas simplesmente para você se tornar uma pessoa melhor. E você vai seguindo a palavra de Deus, vai colocando, e quando você for ver, você vai perceber que aquilo que antes te agradava, aqueles impulsos que você tinha de se posicionar, às vezes de brigar e tudo mais, vai ser substituído agora pelos frutos do Espírito. E você vai se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa que demonstra o amor, que pensa no próximo, que ajuda outras pessoas. Essa é a mudança que nós precisamos. E eu repito, a salvação é pela fé. Mas a fé não é simplesmente você falar assim, eu acredito e pronto, eu estou salvo. Porque a Bíblia, quando a gente segue a Bíblia, a gente vai para a cultura hebraica, crer é diferente de conhecer. Crer é diferente de conhecer. Crer é viver. É você viver os preceitos do cristianismo. É você permitir que o Espírito Santo realmente guie você. É você entender que aqui nós estamos de passagem e nós somos embaixadores. E nós somos seguidores de Cristo, nós somos o espelho de Cristo nessa terra. Então as pessoas vão ler e vão ver através do nosso exemplo, daquilo que nós somos. Mas para elas verem Cristo Jesus em nós, nós precisamos permitir que o Espírito Santo comece a nos transformar dia após dia. E aí a gente vai ser transformados e a gente vai ver que aquilo que era difícil se tornará fácil para nós. É isso. Espero ter ajudado vocês. Desculpa porque eu estou um pouco ainda meio dopado, mas é isso. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma coisa? Mário, obrigado aí. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. Né? O pastor Edson Loura sabe disso também, né? Eu estou à disposição aí do que precisarem. A gente está sempre aí pronto para vocês. E obrigado pelas orações aí de vocês, viu? E eu até falei aqui com a Jal, eu estou vendo ela aqui agora aqui.
e com o rosto de sono. Mas é bom ter vocês aí. Essa mulher é de Deus. Se a gente, cada distrito tivesse uma igual a ela, Verdade, faria verdade. Essa diferença, mulher é né? uma potência, pastor. É. Mas é isso, obrigado. Queridos, é aquilo que eu disse sobre o livro. O resumo do livro é o quê? O resumo do livro é nós nos tornarmos uma nova criatura, mas uma nova criatura não é algo assim, eu fui batizado e agora saí renascido. Não, não é isso. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus é mudar o ambiente, é tudo. É você começar a fazer uma adaptação daquilo que você gostava e que você não condiz com o seu status agora de cristão, e aquilo que você não gostava, agora passar a gostar, e aí fazer essa transformação, buscar agradar a Deus. Porque Deus te amou, você ama Deus, e por você amar a Deus, você é transformado e você segue os preceitos dele. Então, nós seguimos por causa disso. É isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Contem comigo. Mais tarde, 6 horas, a gente vai estar aí no Encontro da Manhã, com Encontro e Paz, no canal Encontro e Paz aí no YouTube. Se vocês quiserem acompanhar, vai ser muito bem. Né? Será muito bom ter vocês lá. Então, vamos fazer uma oração. E tenham um ótimo dia de trabalho para vocês, uma segunda abençoada, que vocês façam o melhor para Deus durante esse dia e comecem essa semana com todo o gás possível. Então, vamos orar. Querido Pai, neste momento, eu venho pedir a Tua bênção sobre cada uma dessas pessoas que estão aqui presentes, ó Pai. O Senhor conhece muito bem a necessidade de cada uma delas. O Senhor sabe, ó Pai, o que elas precisam, o que elas anseiam, as provações que elas têm passado. Por isso eu quero colocar, ó Pai, todas elas diante do Senhor. Que o Senhor possa agora tomá-las. Que o Senhor possa agora, nesse momento, colocar o teu jugo sobre elas, que é suave e leve, e tomar o jugo delas para ti, ó Pai. E que elas sintam que estão contigo durante todo esse dia, e o Senhor está indo adiante, livrando-as do mal, livrando, ó Pai, do perigo, e tudo aquilo que vier será para a honra e glória do teu nome. Por isso, ó Pai, seja com eles, abrace-os, e mais do que isso, eu venho pedir, ajude-nos a ter a fé autêntica, a fé verdadeira. Entre em nosso coração e faça uma transformação de dentro para fora. Mude os nossos gostos, mude aquilo que nós fazemos, e que possamos fazer tudo isso, a nossa vida, a nossa prática, o nosso ser, os nossos gostos, sejam para a honra e glória do teu nome. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Então é isso, queridos. Um mega abraço. Até daqui a pouquinho. Eu e o pastor Edson vamos estar juntos aí. Um abraço a todos, um ótimo dia. Pastor do Filho, muito obrigado. Deus continue te abençoando. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um ótimo dia para todos. Meu irmão Mário, já postei o link do Encontro da Manhã lá no grupo, tá bom? Ok, pastor. Valeu, a casa é sua.